Oi, alô pessoal, muito boa tarde. Muitíssimo obrigado pela presença de todos aqui. Estamos no finalzinho da tarde e no comecinho da noite. E estaremos, se Deus quiser, todos os dias nesse horário, logo após Verbum, a palavra de Deus. Momento importante de pensamento firme, focado no futuro melhor para toda a humanidade e um momento de introspecção também para que possamos analisar os direcionamentos que nós estamos dando em nossas vidas. Hoje nós vamos ter um tema muito importante, é um tema do qual muitas pessoas não conseguem se desgarrar, muitas pessoas não conseguem se autoanalisar e muitas pessoas sofrem muito por isso. Nós vamos falar, nós não, o psicólogo convidado sobre depressão, no programa número 2692. Mesmo, é programa que não acaba mais, tanto é que nós já passamos dos 13 anos no ar. Essa aqui é a caneca comemorativa dos 13 anos que aconteceu em abril, agora de 2017. Vamos focalizar? Dá para focalizar só para mostrar, para a gente matar a saudade? Acho que é a câmera, qual câmera? A câmera do Marcelo? Não, é a câmera 3, é a câmera 3. Olha aqui, gente, que caneca bonita. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, bota maravilhoso nisso. 13 anos do Show Mais, abril de 2017. Estou mostrando a caneca porque ela é simbólica. O importante é que vocês tenham e estejam nos acompanhando no decorrer desta mais de uma década no ar. Hoje o tema é 2692, com um convidado, um tema só. Nós já tivemos vários convidados, vários temas. Eu posso garantir para vocês que nós já passamos os 6, 7 mil convidados especialistas que aqui vieram declinar sobre suas especialidades. Para falar, portanto, vamos começar de imediato o programa sobre depressão. Estamos recebendo, para o qual eu peço uma salva de palmas, o psicólogo Robson Soares. Obrigado. É um prazer, é um prazer todo nosso em receber no nosso programa. Depressão é tristeza? Depressão é má vontade? Depressão é cansaço? Depressão é desilusão? Depressão é falta de amor? Ou depressão é tudo isso junto? Ou nada disso? É tudo isso junto e ao mesmo tempo nada disso. Nada, né? Que coisa. É importante para que possamos entender a depressão, entender o que mudou de uns tempos para cá. Anos atrás, todo o nosso trabalho era braçal. Então tudo era físico. Então você ia fazer um trabalho, montava uma máquina, mexia com uma máquina, voltava para casa, descansava e dormia. No dia seguinte você começava tudo de novo. A partir das tecnologias, o nosso trabalho começou a ser mental. Ou seja, eu trabalho, vou até a minha organização, vou até a minha empresa, vou embora, eu levo a empresa comigo aqui. Levo essas situações comigo aqui. E nós não estamos preparados para lidar com isso. Não há como descansar disso. Nós não descansamos mais. Porque o trabalho ele vem conosco o tempo todo. E nós temos hoje o que eu chamo de transportador emocional, que é o nosso celular. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que o celular tocou. Encher as paciências. E é uma empresa, é o cliente, é o chefe, você é transportado emocionalmente para a sua empresa, para aquele sentimento. Então, hoje, primeiro, tudo que você falou é importante porque a gente não sabe lidar com isso hoje. Hoje você tem N problemas mentais e que você não sabe lidar com a situação. A depressão, ela começa com um processo melancólico, que é o que você falou da tristeza. Todos nós, todos os seres humanos, temos um momento de tristeza. A forma que nós lidamos com ele é que pode transformar isso numa depressão ou não. Tem duas palavrinhas interessantíssimas. Quando acontece alguma situação na nossa vida que nós não temos controle sobre ela, ou não temos escolha sobre aquela situação, começamos o processo melancólico. E a partir do momento que você olha aquela situação, não tem controle. Um exemplo típico, perda de emprego, falecimento do ente querido, você não tem controle por essa situação. Então a sua forma de lidar com isso é que vai gerar um processo depressivo ou não. Agora, o Robson, só para ilustrar, existem determinados dias, você não é uma pessoa depressiva, pelo menos você acha que não é, mas tem um dia que você está deprimido, mas muito deprimido. Vai passar, você até sabe que vai passar, é que nem dor de cabeça.
Por que dá esses down, dá esses rebaixamento mental, intelectual, refletindo até na parte física do corpo? Você fica prostrado numa cadeira. Todos os seres humanos, inconscientemente, eles são programados para lidarem somente com o prazer. Nós não sabemos lidar com a dor. Então, a partir do momento que eu tenho uma situação que me gera dor, isso eu não sei lidar. Então, a partir do momento que eu não sei lidar com isso, meu inconsciente me derruba. Uma dor que não precisa ser física, né? Não precisa ser física, uma dor no sentido de perder alguma situação. Vou dar um exemplo. A pessoa não consegue pegar o ônibus está cheio, perdeu o horário. Aquilo é uma situação que gera dor também para a pessoa. Então, se ela não sabe lidar com isso, ela sofre. É como o senhor mesmo falou, é como se fosse uma dor de cabeça. Então, isso eu chamo de melancolia. Porque você sabe que depois de um tempo ela passa. A partir do momento que tem uma situação que eu não consigo lidar mais, não consigo olhar de uma forma diferente, depende de cada um. Cada um que está assistindo aqui, eu posso falar uma situação, a pessoa do outro lado vai falar assim, mas isso é besteira, é bobeira. Porque ela tem um significado para cada um. Então é importante você... Cada um é deprimido de um jeito, De um então. jeito, uma situação, vou dar um exemplo bobo entre aspas, tá? Mas é para ilustrar. Time de futebol. A partir do momento que o time de futebol de uma pessoa perde, ela deposita tanta importância naquilo que gera depressão para ele. Porque ela sabe as consequências também, né? De um Consequências. telefonema, de uma brincadeira, de uma gozação. Tudo isso gera em cima dele. Então o futebol é um exemplo disso. Perdeu. Porque assim, inconscientemente, psicologicamente saudável, o que é uma pessoa psicologicamente saudável? Temos 3 pilares. A pessoa tem que estar em equilíbrio entre o pessoal, o profissional e o social. Se ela tiver equilíbrio nesses 3, dificilmente ela vai ter algum tipo de problema. E é difícil manter esse muito difícil. triunvirato aí de... É muito difícil. E é interessante que as pessoas, às vezes, depositam tudo num tripé só. Voltando ao exemplo do futebol para ilustrar, às vezes a pessoa deposita o futebol no lado pessoal também. Então a vida dele é o futebol, o social é o futebol e o profissional ele esquece de lado. Então quando o time perde, aquilo tem um significado para ele até maior do que a perda do ente querido. E ele faz um mix também, né? Porque ele transporta essa parte esportiva pro profissional. Pro profissional. Naquele dia ou no dia seguinte, ele só vai falar com os amigos em relação a isso. Até dando sequência nos negócios, mas sempre pincelando. E aí, como é que foi fulano? E seu time? Paraná, Isso. Paraná. Então você vê como é o significado para ele. Outro exemplo que eu atendo muito lá no consultório são términos de relacionamento. Se eu contar um caso aqui, você vai falar assim, nossa, que bobeira, ela pode arrumar outro amanhã, mas é o significado que ela deu para aquele relacionamento. Tem um caso que eu atendi há muito tempo atrás, que a pessoa me procurou dizendo o seguinte, olha, eu não consigo viver mais sem essa pessoa, então eu estou em estado deprimido. Né? Por quê? Porque ela depositou tudo naquele relacionamento. Sim, tem gente que vai até ao extremo, ou aos extremos, de tirar a vida da outra pessoa, né? Então o extremo também. Que a gente tem visto e muito, não, Muito. Robson? E uma frase que eles usam muito, que é, eu depositei eu vou ter com aquela pessoa a liberdade que eu não tenho em casa. É muito interessante que eu ouço isso nos termos de relacionamento. Então ele depositou na pessoa a liberdade que não tem em casa. E a partir do momento que aquela liberdade se rompeu, que ou seja, o relacionamento se rompeu, ela perdeu tudo também. A gente perdeu tudo, entra nesse processo. Ou seja, ela perdeu o controle e perdeu a escolha. Agora, se cada um tem um tipo de depressão, um motivo para ser deprimido, como é que você vai arrumar um remédio para cada tipo de depressão? Primeiro passo, lembrando que assim, eu não vou entrar no conceito de remédio, vou entrar na parte psicológica. Primeiro passo é entender o significado das coisas para a pessoa. Então, muitas mães me procuram e falam, olha, meu filho está muito deprimido, o que eu faço? E eu sempre utilizo a seguinte forma. Primeiro entenda o que significa para ele aquilo tudo. Tivemos um seriado americano aí, de sucesso entre os adolescentes, que se você for analisar os motivos que a menina levou a menina ao processo depressivo e, consequentemente, ao suicídio, muitos adultos me disseram assim, nossa, isso é muito banal. É muito bobo aquilo que aconteceu. Para quem está de fora e para quem já vivenciou aquilo, já tem uma maturidade diferente, pode ser bobo. Mas para aquela menina, naquele momento, tinha um significado muito forte. Até em uma das situações, ela vai contar para o diretor do colégio o que ela estava sentindo e o que ela queria fazer. O diretor levou em consideração, não levou em consideração, falou, olha, isso é bobeira sua.
Você é adolescente, isso vai passar. Então, o primeiro passo, quando você encontrar alguém que tem um significado sobre isso, que está uma situação, está triste com uma situação. Já que você citou esse caso, por que o adolescente não é que vive deprimido, mas tem altos lances de depressão? O adolescente, porque ele tem muita mudança e tem uma pressão, né? Hoje nós estamos vivendo num momento em que os pais que não querem para o filho o que eles viveram. E eles querem uma vida boa para os seus filhos. Então essa gera uma pressão muito forte pro filho, para a criança e principalmente para o adolescente, que além de lidar com essa pressão, lidar com escolhas, né? O que fazer da minha vida, os hormônios que estão aí, namoro ou não namoro, então é uma pressão muito forte. Aquela espinha na ponta do nariz, que vai aparecer bem no sábado. Então para eles é um processo depressivo porque tudo tem um significado muito forte agora. Então o diálogo, ainda isso é uma coisa antiga, que é repetitiva, mas a comunicação e o diálogo ainda é importante. É entender o que o seu adolescente enxerga das coisas, o que ele perde, o que significa cada coisa para ele. Senão nós vamos ter um índice muito grande de pessoas depressivas que são consideradas frescura, né? Que hoje se ouve muito para quem está fora, conforme você disse. Para quem está fora, né? E é uma situação, não queira, eu sempre brinco, a pessoa chega para mim e fala, eu estou deprimido. Eu falo, não brinca com essa história do deprimido, porque a depressão é uma doença que eu não desejo para ninguém. Que é uma coisa que derruba a pessoa mesmo. O mundo fica preto e branco, ela não tem ânimo para nada. Então todos nós somos melancólicos. Agora, a gente pode passar vários dias, semanas até, baixo astral, porque é lógico que tem acontecido alguma coisa. Não é? Ou não está indo bem no emprego, ou, enfim, está enfrentando algum problema. Tem uma dívida, está chegando a hora de pagar, sei lá. Pode passar 15, 20 dias baixo astral sem estar contaminado pela depressão? Eu posso, sim, ficar baixo astral porque eu não consigo lidar o significado daquilo que aconteceu. O primeiro sintoma que você tem que ter em mente para não gerar essa melancolia, não virar depressão, é isolamento social. Não pode acontecer o isolamento social. A partir do momento que você não quer ver ninguém ou não quer sair na rua, isso é um grande caminho para a depressão. É porque na medida que você conversa com uma pessoa e a pessoa fala que somos todos iguais, né? Ah, eu estou com um problema, eu ando muito chato. Aí você vê que não é só você. Por assimilação você acaba se autocurando, né? Sim. Ao conversar com outra. Você começa a entender que outras pessoas também têm problemas semelhantes e é importante que você entender o significado daquele problema daquela pessoa, que às vezes não significa nada para você. É verdade, é verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois nós vamos voltar a esse tema, porque eu tenho certeza absoluta que nós estamos sendo vistos e ouvidos por muitas pessoas que estão passando por esse problema, não é? E que, procurando um profissional, elas vão descobrir que é importante para elas esse problema. Tem escopo, ele não é à toa, por mais banal que seja. Olha que incoerência. Não é verdade? Não é por aí? Por aí. Então vamos para o intervalo e já a gente volta com o tema depressão. Um tema para lá de importante, viu, gente? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, você está precisando, para sair da depressão ou suposta depressão, dar um up na sua casa, comprar alguma coisa, principalmente para a cozinha, não é? Comprar alguma coisa bonita, colorida, para a sala, enfim, a casa da gente é o lugar mais sagrado que existe, não é? Você deve mantê-lo sempre com atrativos, não só para você, seu esposo, seus filhos, e eu estou me referindo sim a LL Presentes, que fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Estamos aí com novas imagens da LL. A LL está sempre com novos produtos, novas sugestões. É lista de casamento, é batizado, aniversário. E é sempre gostoso comprar alguma coisa para casa. Não é verdade? É uma coisa instintiva. E toda mulher carinhosa, toda mulher que zela pelo ambiente doméstico, realmente não deve deixar de fazer uma visita, mesmo porque tem as consultoras lá,
vocês tomam um chazinho, um cafezinho e entre um papo gostoso, vocês vão ver milhares de sugestões para a sua casa. Marque bem aí, vai lá com uma amiga passar horas agradabilíssimas. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Vamos seguindo com o psicólogo Robson Soares para o tema depressão, no nosso programa número 2692. Vai fazer programa assim lá longe. É muita coisa, né, o Robson? Eu estive no aniversário de 13 anos, o programa fui eu que participei, em abril. Ah, você teve no aniversário dos 13 anos? Foi o programa que eu Bacana. participei era o de aniversário. Bacana, bacana. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo, então. E espero que você venha em outros tantos. Com certeza. Esperamos aí. Ô, Robson, a gente tinha parado aonde mesmo? Estou meio depressivo hoje, eu não Tá prestei meio. muita atenção. Então, isso é interessante. Você tá falando, a depressão ela também afeta a memória. Né? Afeta? Afeta. Afeta de tal forma que parece que você quer esquecer. É aquilo que eu falei do inconsciente, né? Ele foge sempre da dor, né? O inconsciente, ele sempre vai buscar o prazer. Então é mais fácil você esquecer uma situação para que não te gere dor. Mesmo porque às vezes ela não é muito agradável, e ela fica martelando, né? Ela fica martelando. É sempre importante assim, o que é agradável ou não agradável significa para cada pessoa. Então cada pessoa tem um significado diferente para isso. Interessante. Então é importante. Olha, eu estou baixo astral por causa disso. O outro fala, não, mas por que isso? Ah, imagina. Que bobeira. Ô, louco. Então entender o significado, eu vou bater sempre nisso, porque os pais me perguntam como é que eu faço para o meu filho se abrir ou ele evoluir um pouco mais. Primeiro, entenda o que significou para ele aquela perda e o que foi aquela perda. Né? Não adianta você chegar para ele e falar, olha, isso vai passar ou isso faz parte da vida, para ele não interessa. Assim ele quer ser ouvido primeiramente. Mesmo né? porque ele já acha, que, aspas, né, que é um adulto, né? Sim. E que está enfrentando um baita de um problemaço que parece que não vai ter solução. E é muito interessante, todos nós, que nós dois, quem está assistindo em casa, vivenciamos um problema que naquele momento tinha um significado fortíssimo para nós. E a gente até pensa, se eles soubessem, não, o meu problema, né? E hoje, se você olhar para trás e falar, nossa, aquilo não significa nada. Não é porque nada. você evoluiu. Às vezes a gente até inveja o problema do outro. Fala, poxa, Tipo, quer trocar, pô? Quer trocar, é verdade. A gente usa muito essa brincadeira. Quer trocar o problema, né? Não, é só verdade. isso, vamos resolver diferente. Mas a depressão, por que é tão mal vista, né? Assim como frescura. Eu vi uma vez um rapaz falando assim, não, isso é falta de couro. Eu ouvi um pai falar uma vez. Falta? De couro. Ô, louco, aí já... De bater e tal. Porque ele não entende esse significado, que é uma coisa que não existia tempos atrás. Você não como eu falei aqui no começo, o trabalho antigamente, a coisa era física. Você não tinha o porquê se preocupar com tanta coisa. Agora, Robson, o que é isso que nós estamos falando tanto tem a ver com eu vou para casa agora, eu vou. Isso. Que é a musiquinha da Branca de Neve. Da Branca de Neve. O que tem a ver a Branca de Neve com a depressão, meu? Você vê que interessante, né? Os contos de fadas, Darcy, eles têm muito a ver com a depressão, né? Eles relatam uma situação de uma pessoa evoluindo, né? Falamos aqui durante o intervalo sobre o Romeu e Julieta, né? É verdade. Que também tem esse conceito. A Branca de Neve eu sempre utilizo em palestras ou para explicar a depressão para os pais, que o processo do que aconteceu com a Branca de Neve é o processo depressivo. Então vamos começar. Todos que estão assistindo conhecem o desenho da Branca de Neve. Começo do desenho, ela está onde? Está em seu castelo, com tudo certinho, cantando com os passarinhos, toda feliz. Ou seja, a sua vida está perfeita. Aliás, está a passarinhada plena. gostava da Branca de Neve. Gostava da Branca de Neve para cantar. A vida plena. O que acontece? A madrasta, numa inveja, conversando com o espelho, decide acabar com a Branca de Neve. Ou seja, mexer naquela situação que até então era... É o famoso espelho, espelho meu. Espelho Haverá meu. alguém mais linda do que eu? Da inveja, falou, então não quero mais a Branca de Neve, que acontece muito numa situação que nós temos, a situação tem que ser mexida de alguma forma. Então ela perde a sua zona de conforto, a Branca de Neve. Ela tentam matá-la, só que o caçador finge, né? Que mata e joga ela no meio de uma floresta. Então olha a relação, primeiro passo... A bruxa, que é a madrasta... Também é outra ligação que eles fazem, meio irreal também, né? Sim. Colocando as madrastas também em condições de verdadeiras bruxas. De verdadeiras bruxas. E entra no sentido ela que gera o gatilho. Toda e ela depressão... pede o coração para o caçador, Pede o coração. Né? Então, e olha prove que você matou a Branca de Neve. Prova que a Branca de Neve. Então olha que interessante essa simbologia, né? Eu peço o coração dela. Eu quero ela para mim. Eu vou tirar toda a felicidade que ela tem, todo o amor que ela tem.
Que normalmente quando tem essa situação, o gatilho da depressão, o gatilho que dá o significado da melancolia, que no caso da Branca de Neve é a madrasta. E para onde que ela foge? Ela foge para uma floresta escura. Porque o caçador finge, pega um outro coração do animal e fala para Branca de Neve, foge. Dá no pé. Dá no pé. E ela foge para uma floresta escura. Então olha a outra relação. Minha vida estava perfeita, ela teve o gatilho melancólico, ou seja, ela foi mudada de uma forma que eu não tenho controle e não tenho escolha. O que aparece para mim? Uma escuridão, uma floresta escura, que é a simbologia que ela tem quando ela está correndo. Quando que essa floresta da escuridão acaba? Quando ela encontra a casa dos 7 anões. E o que é a casa dos 7 anões? A representando o lado da depressão. É o nosso lúdico, é o nosso prazer. Você vê que os 7 anões, eles lidam com as situações de forma alegre, cantando, brincando, eles trabalham alegre, E cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma personalidade. Emoldurando a personalidade, as personalidades dos seres humanos. Dos seres né? humanos. Então você vê que é o lúdico, é o ser infantil. Quando a gente trabalha uma pessoa com depressão, nós fazemos com que ela volte a ter prazer nas coisas. Que ela volte a ser alegre naquilo. É difícil? É. Porque você tem que entender o significado dela, o que era prazer e o que não era. E a Branca de Neve, ela demora para descobrir isso, porque ela sai de uma situação que ela não tinha escolha, não tinha controle, e ela começa a interagir com aqueles 7 anões, e ela volta A ser feliz, inclusive. a ser feliz, se sentir útil novamente. Só que, de novo, o mal atenta. Porque aí entra no outro fator. A partir do momento que você começa a sentir bem, nós mesmos nos sabotamos, Darcy. Nós estamos naquela situação, mas eu não quero lidar com uma situação de novo. Então, representatividade qual é? Ela tem que morrer, usando o conceito do desenho, ela tem que morrer e nascer de novo, ou seja, acordar de um sono, para que ela possa lidar com a vida. E como é que ela acorda? Com um beijo, que significa o amor, o carinho, o contato. Então, a Branca de Neve ela tem muitos fatores. Mas o mal envenena ela. O mal envenena. O que é o mal? É o nosso conceito. Mas é interessante, se você olhar hoje, vamos imaginar que a Branca de Neve é um desenho de 1940. Se olhar aquela bruxa hoje, você fala, essa bruxa não significa nada hoje. Mas naquela época tinha um significado forte. Então, essa bruxa é o que nós falamos aqui, é o significado para cada um. Você pode encontrar uma pessoa que passa por uma situação que para ela é como se fosse o mundo acabar. Né? Eu atendi uma mãe que ela entrou em processo depressivo porque a filha não lavava a louça do jeito que ela queria. Ou seja, olha o significado que a mãe deu para a louça. Mas a louça não é o fato de fazer ou não a louça, mas é o fato de ter atenção, de ter o controle, de ter escolha. Então é sempre você pensar da seguinte forma, no meu dia a dia. E querer ver na filha o próprio retrato. O próprio né? retrato. É pensar assim, o que eu tenho controle e o que eu tenho escolha. E o que eu não tenho controle, não tenho escolha, como é que eu consigo lidar com isso? Que forma que eu vou poder, que é o processo terapêutico ajuda muito nisso. O processo terapêutico ele ajuda você a abrir o seu olhar. Começar a ver que existem outros caminhos além daquele. Porque é mais fácil você ficar mesmo você ficando em casa, escondido, no escuro, é prazeroso para você, estar na sua zona de conforto. Você evita a dor. Eu vou evitar a dor, vou evitar lidar com os outros. Então, é importante que você saiba o que te dá prazer. Então, hoje, todo mundo que está assistindo aqui fala, será que eu vou ficar depressivo? Será que eu vou ficar melancólico? Começa a pensar o seguinte, o que eu tenho hoje controle e o que hoje eu tenho escolha? E quando eu não tenho isso, por exemplo, o chefe falou diferente comigo, eu atendi uma moça que o chefe falou de um tom de voz diferente com ela e entrou num processo depressivo. Porque ela não estava acostumada... Ela ficou desiludida. Desiludida. Ela não estava acostumada a lidar com broncas. Então é muito interessante, e aí eu falo para os pais e mães que estão me ouvindo aqui, eu estou atendendo muita criança depressiva. Criança mesmo, de 3, 4, Puxa 5 anos. Porque tem essa pressão em cima da criança, de ela ser uma criança melhor do que a mãe foi, melhor do que o pai foi. Então comecem a pensar o quanto nós estamos depositando responsabilidades nas crianças. E o quanto isso, e como é que ela está lidando com isso. Então,
converse, comunique-se, dê o tempo da criança, converse com ela, sabe onde ela quer E ir. tem que tomar cuidado, porque esse relato é importante, que seria a pureza da depressão, né? Porque ela não tem outros elementos como os adultos têm para ficar nesse processo depressivo. É uma depressão... Que é gerada nela. Que é criada nela. É uma coisa muito grave. Que é o ambiente gerando a depressão na criança. Em consultório, rapidinho me responda, qual é o perfil do depressivo, se é que existe? Hoje nós temos um perfil muito grande de criança, falando no meu caso, tem muita criança, adolescentes e mulheres. Mulheres estão um índice muito grande que está aparecendo lá por término de relacionamento. Ou, falando o caso invertido, olha, eu quero me relacionar, mas eu não consigo. Tá. Ou os homens não querem se relacionar comigo. E isso joga na depressão. Joga na depressão. Queremos agradecer muito o nosso convidado desta noite para o programa 2692, o psicólogo Robson Soares. Robson, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Gente, não percam daqui a pouco no J mais ABC, importante via em Santo André passa por obras. Avenida João Firmino, em São Bernardo, está parcialmente interditada. Orlando Morando renova contrato com Caixa Econômica Federal. E a gasolina fica mais barato. Não saia daí, porque o J Mais começa às 7 horas da noite. Já já estaremos de volta. Um abraço, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho e hasta mañana, baby.